Olá, abençoado, graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Eu recebo por fé que você está reinando em vida, gozando de boa saúde, nada tem te faltado, os anjos têm te guardado e têm te protegido para a glória de Deus. Amém? Olha só, estou aqui com o nosso livro, né? Do MGA, volume 7, série Graça e Apostolado. E nesse aqui nós já temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esse aqui já é o 7. Foi lançado agora, nesse mês de março, ali no dia 12 e 13. No dia 13, mais precisamente, foi o lançamento desse livro. E nós desejamos que você cresça na graça e no conhecimento, abençoado. Se você quiser adquirir os nossos livros, eu vou passar para você o endereço em breve. Os assuntos aqui é graça, um outro nível de fé, gentil, povo eleito e predestinado, libertação em graça. Você vai aprender muito sobre esses assuntos aqui nesse livro. Eu oro para que os seus olhos sejam iluminados, para que você possa conhecer e viver e praticar essa graça de Deus em Cristo, que nós pregamos, ensinamos, falamos e cremos que quando o Senhor te concede, né? Lá em Filipenses 1, no versículo 29, fala que nos foi concedido o crer nele, vírgula, e também o padecer por ele. Então, quando você recebe a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios, lá de Romanos 1,5, foi concedido a você o privilégio de ter os olhos iluminados para saber, conhecer, viver, praticar, pregar, ensinar as conquistas de Jesus naquela cruz do Calvário e anunciar as grandezas de Deus para todos aqueles que te procurar e te pedir ciência das coisas de Deus, né? Você lembra que Jesus, quando ele andou na terra, lá no tempo da sua carne, ele falou lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade é que vai te libertar. Não é o pastor que te liberta, abençoado. Estou aqui com a minha Bíblia, já que nós estaremos lendo. Quem te liberta é a verdade. E a verdade, ela se encontra na palavra de Deus, para a glória de Deus. E é por isso que eu creio que quando te é concedido o privilégio de crer, né, receber essa graça e esse apostolado, você tem uma transformação. A sua mente ela é transformada. Seu modo de falar, seu modo de viver, seu modo de crer, seu modo de falar as verdades de Deus. Amém? Olha só, eu gosto sempre de começar aqui em Efésios 6, a partir do versículo 11. Amém? Efésios 6, 11. Vamos ler aqui. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então aqui a gente já começa a perceber e entender que o diabo desse versículo, não é o diabo de Hebreus 2,14. Aqui ele está chamando de diabo a sua carne e a minha carne, né? Por isso é que ele fala que não lutamos contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestade. Principado, príncipe, alguém que tem poder, alguém que tem comando, alguém que dá ordem, né? Alguém que distribui, alguém que está no domínio daquela situação, e potestade. Então, principados e potestade, alguém que tem poder, que tem domínio sobre a situação, amém? Então aqui ele está falando sobre isso, não está falando aqui de Satanás, nada dessas coisas. Vamos adiante.
contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que é uma região celestial? Quando você vai num Rock in Rio, ali não é uma região celestial. Ali é um evento promovido por homens, feito por homens, etc. Quando você vai no futebol, ali também não é uma região, aquele campo, aquele estádio, não é uma região celestial. Ali você está num movimento de jogo, disso e daquilo. Mas uma região celestial é um lugar onde as ovelhas de Jesus se reúnem para orar, adorar, louvar e receber ensinos da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a região celestial é nesse local onde você congrega com seus irmãos. Vai lá para ter comunhão, né? Eclésia, né? Comunhão dos irmãos. Então, esse é um local celestial. Amém? Tá claro? E você pode encontrar mais sobre esse assunto no nosso site www.graçaeapostolado.com.br. Você vai encontrar mais. Inclusive tem esse versículo aqui que eu estou falando de Efésios 6, a partir do 11, 12. Você vai encontrar lá, você pode entrar lá no nosso site, você vai encontrar lá textos mal interpretados. E um desses textos é esse aqui que eu estou falando para você. Confira lá no nosso site e você será grandemente edificado. E lá no site você vai encontrar N assuntos em graça, porque o nosso site é o maior site em graça que existe na Terra. Não tem um outro site que fala desses assuntos e outros assuntos que é importante para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua convivência com os seus irmãos, para todos o que você for fazer e que é necessário nessa terra lá está, e você vai encontrar esses assuntos, não só lá no site, mas também nesse livro que eu acabei de mostrar para você. Mas não adquira só o 7, começa do 1 até chegar no 7, que você será grandemente edificado. E lá, e essa liberdade, conhecereis a verdade vos libertará. Se você for lá em João 8,36, você vai ver Jesus falar assim, ó, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Ele que te liberta, quando você conhece a verdade da palavra de Deus. Amém, abençoado? Eu dou glória a Deus pela sua vida, porque quando nós nos predispomos a ouvir, né, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você está ouvindo as grandezas de Deus para a glória dele. Lá em João 15, 16 e 17, você vai ver algo maravilhoso. Quantos aqui aceitou Jesus quando estava no sistema? Eu vou levantar as duas mãos, porque eu também aceitei naquele tempo. Quando não tinha conhecido a verdade, meus olhos ainda não tinham sido iluminados, e eu já orei para que os seus olhos sejam iluminados para a glória de Deus. Amém? Então, o que Jesus disse? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então você percebe que a palavra de Deus fala alguma coisa e os principados, né, a potestade, aquelas pessoas que estão na igreja, vamos dizer assim, na administração, que está adiante da igreja, né, falam e ensinam e prega outra coisa. Mas alguém diria assim, mas eu não tenho que aceitar Jesus para ser salvo? Não tem alguém que pode te perguntar isso, abençoado? Mas vamos ver o que a palavra de Deus fala. Vamos ver aqui, Efésios 2, no versículo 8, né? Porque muita gente fala assim que para aceitar Jesus, você precisa, para você ser salvo, você precisa de aceitar Jesus, né? E ele está falando para você assim, olha, não foi você que me aceitou não, tá?
Eu já te escolhi. Não é uma maravilha saber isso, abençoado? Não muda. A feição do rosto já muda, porque você foi escolhido por ele, né? Mas vamos ver aqui, porque alguém pode te perguntar se você precisa aceitar Jesus para poder ser salvo. Vamos ver aqui o que está escrito em Efésios 2, no versículo 8. Amém? Porque pela graça sois salvos. Opa! Não é por aceitar Jesus? Não. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé é crer. Te foi concedido o crer nele. Lá, igual eu falei para você no princípio, abençoado. Lá em Filipenses 1:29 fala que foi te concedido o crer nele e também o padecer por ele. Então, se você crê nele, amém? E isto não vem de vós. Olha só que maravilha. Então, para mim ser salvo, não dependeu de mim. Ele já falou que não veio de mim. Jesus já tinha falado lá no tempo da sua carne que ele nos escolheu. Então, já fica claro que para você ser salvo, não depende, ou dependeu, ou dependerá para você ser salvo. É um dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Não é dom do pastor. É um dom de Deus. Não das obras. Opa, então quer dizer que eu não preciso fazer nada para ser salvo? Não, abençoado. O que você precisa fazer é crer que você é salvo pela graça de Deus em Cristo e anda e vive e pratica essa graça. Anda nela. Amém? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Eu aceitei Jesus, eu sou salvo. Ah, eu fiz isso, eu sou... Não, abençoado. Você não tem que fazer nada. Você crê que ele te concedeu essa revelação e vive sabendo que você é salvo não pelo que você fez, faz ou fará. Você é salvo porque essa salvação é um dom de Deus, para a glória de Deus. Amém? E não é pelas suas obras, por você ser bonzinho, por você fazer isso, nada disso. Você não é salvo por isso, você é salvo porque ele te escolheu e te salvou. Por isso que você é salvo pela graça de Deus. O que você tem que fazer, e eu, é aquilo que Jesus, no tempo da sua carne, quando ele andou, ele falou: aquele que me confessar, não é aceitar. Confessar o que é? Falar que ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Ah, mas eu não tenho que fazer isso na igreja? Você pode fazer na igreja, na sua casa, dirigindo, no meio da rua, viajando, passeando, andando, correndo. É confessar que ele é o seu Senhor, que ele é o seu Salvador. Confessar é diferente de aceitar. Eu aceito esse presente. Poxa, então estou ganhando. Agora eu confesso, eu ganhei um presente. Você ganhou a salvação. E você não perde ela, tá? Nós vamos falar disso mais para frente. Glória a Deus pela sua vida. Então, essas coisas que são ditas, por exemplo, você, por exemplo, já foi batizado em Cristo. Quando você vai lá em Romanos 6, no versículo 3, está escrito o quê? Fomos batizados, ou seja, nós não seremos, nós já fomos. Como é que é o símbolo do batismo? O batismo, você... Não é assim uma simbologia? Você mergulha e levanta, não é assim? Que eu também fui batizado, amém, irmão? Você precisa saber disso. Depois que os olhos foram iluminados, nós somos batizados na morte dele. Quando ele morreu e ressuscitou, você foi batizado. Entende? O batismo em Cristo, você recebe ele, não é mergulhando na água ou indo numa piscina, não é assim. O batismo em Cristo, você recebe ele pela fé em Cristo. Assim como você creu que você é salvo pela fé, você crê que você é batizado também pela fé em Cristo, não a fé no pastor. Amém, abençoado?
Essas verdades de Deus em Cristo, nós precisamos viver, praticar, ler mais a nossa Bíblia. Quando você vai lá em Romanos 8, a partir do versículo 1, você vai ver o que lá? Agora, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é maravilhoso isso, irmão? Por isso que eu não posso te conhecer segundo a sua carne. Se eu conhecer você segundo a sua carne, eu vou achar um tanto de defeito, um tanto de imperfeição, um tanto de situação. E para não correr esse risco, nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Porque no Espírito, nós somos irmãos. E isso é para a glória de Deus. Amém, abençoado? Eu declaro que essas palavras, essas verdades, conhecendo a verdade, ela vai te libertar para a glória de Deus. Amém? E eu declaro que você tenha aí a sua melhor semana e que você possa reinar em vida e que todas as coisas colaborem para o seu bem. Não fique só para você, abençoado, essas palavras que você tem ouvido. Envie essa mensagem, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas também possam conhecer a verdade. E essa verdade vai libertar, não é o pastor. Amém? É a palavra de Deus. E você vai perceber também, visitando o nosso site, que eu já dei para você aqui o endereço, que deixe-me confirmar que é www.graçaeapostolado.com.br. E nos nossos lugares onde nós temos os nossos ministérios pelo Brasil, ele fica lá em Santo André, São Paulo, você vai ver que a fala é uma só. A graça de Deus em Cristo, ela é igual para todos. E você vai perceber, você vai viver e conhecer quão grande amor que o Senhor te amou e fez tudo isso por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Visite o nosso site. Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pela sua vida.